Ótima tarde para você, muito bom ter sua companhia aqui no Boletim Legislativo. Quarta-feira, 8 de outubro de 2025, o jornal te traz informações da Câmara e de São José dos Campos. Vamos juntos? Um dos assuntos de hoje é a quinta reunião da Comissão de Meio Ambiente. Também mostramos um dado preocupante. São José bate recorde de mortes no trânsito em agosto deste ano. O boletim está no ar. Começamos a edição com notícia do Legislativo. Ontem, os vereadores se reuniram em plenário para votar em requerimentos e indicações. Confira o trabalho no balanço da sessão. Mais de 150 indicações foram lidas em plenário durante a 56ª sessão do ano. Eram, na maioria, pedidos para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como reparos em ruas e calçadas, implantação de redutores de velocidade, além de outras melhorias viárias. Outras demandas apontadas nos documentos solicitavam a poda de árvores, troca de lâmpada, limpeza urbana e reforço nas rondas policiais. Ainda foram apreciados requerimentos com cobranças de informações sobre serviços na área da cultura e o trabalho de fiscalização das adegas após casos de intoxicação com metanol no estado de São Paulo. Outros requerimentos também pediam ações de conscientização sobre o descarte correto de lixo e agilidade na oferta de atendimentos na saúde. Durante o pinga-fogo, período em que os vereadores vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, o vereador Renato Santiago, lamentou os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas no estado de São Paulo. Como medida preventiva, o parlamentar propôs a criação de um projeto de lei para ampliar a fiscalização e capacitar profissionais da saúde na identificação de casos suspeitos. A parlamentar Amélia Naomi criticou a ação da prefeitura que pintou um muro no bairro Campo dos Alemães e apagou uma arte em grafite. Segundo Amélia, o ato foi um exemplo de censura e preconceito, já que a arte foi feita por grafiteiros profissionais com autorização do proprietário. A vereadora ainda comentou sobre a aproximação do presidente Trump com o presidente Lula e comemorou a aprovação da isenção da nova faixa do imposto de renda no país. No tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas defendeu a realização de obras de manutenção na região norte da cidade. O assunto foi retratado em um vídeo apresentado em plenário. Chagas também alertou autoridades sobre a falta de água em algumas ruas do bairro Buquirinha. Já sobre o esporte, o vereador Marcão da Academia parabenizou atletas joseenses pela participação e conquistas em campeonatos e eventos de diversas modalidades, como judô, atletismo, ciclismo, natação e vôlei de praia. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Ainda no Legislativo, os vereadores que fazem parte da Comissão de Meio Ambiente realizaram a quinta reunião do ano. A quinta reunião da Comissão de Meio Ambiente foi marcada por um tema central: o projeto que prevê a concessão do Parque Natural Augusto Rusque, o Horto Florestal. Os vereadores Tomás Henrique, Carlos Abranches e Amélia Naomi iniciaram os trabalhos apresentando um balanço sobre a reunião pública realizada na Câmara, que debateu o assunto com a população. A meta é da transparência em todas as etapas do processo de análise e apreciação da proposta. A gente acolheu as sugestões, trouxe isso através de uma ata que hoje foi aprovada e nós vamos dar este encaminhamento, porque nós já recebemos algumas respostas acerca das questões que vieram dessa reunião pública e nós vamos encaminhar objetivamente a todas as pessoas que participaram da reunião essa resposta oficial que a Prefeitura nos encaminhou. Durante o encontro, os vereadores propuseram apresentar uma emenda da comissão ao projeto para reforçar a fiscalização no processo de concessão do parque. A intenção é garantir a preservação ambiental do espaço, fundamental para a fauna local. Os parlamentares também discutiram a possibilidade de reduzir o prazo de concessão. O que cabe ao vereador fazer? Regular exatamente isso daí. Eu não posso entregar
não posso assinar embaixo uma concessão como essa, uma aprovação que não traz critérios de segurança. Porque depois, dando errado, somos nós que fomos os responsáveis pela autorização para que o Executivo pudesse fazer. Então, as propostas foram para fazer uns alinhamentos. Em vez de 35 anos, por exemplo, 20 anos. É possível, nesse período, ter prazos de avaliação da qualidade do trabalho realizado, se aquilo que foi proposto foi realmente cumprido. Tudo isso, o nome disso é zelo. Zelo pela cidade, zelo pelo patrimônio público. A comissão ainda deve enviar um ofício ao grupo de trabalho responsável pela concessão, pedindo informações sobre os estudos técnicos que embasaram o projeto. A meta é apurar quais fatores foram levados em consideração para propor a concessão e se houve ciência do Conselho Gestor do Parque. A gente ouviu os dois lados. O lado de integrantes desse Conselho Gestor, que disseram que as sugestões não foram contempladas por parte do Executivo. E temos a resposta do Executivo dizendo que as sugestões foram contempladas e não houve objeção nenhuma. O que está acontecendo? Onde é que está a verdade nisso tudo? É isso que nos cabe, por isso que nós estamos propondo, pedindo que membros desse Conselho se manifestem para que nós tenhamos mais substância para poder chegar e falar assim, afinal de contas, como é que se posiciona esse tipo de questão? Nós estamos aqui a favor da verdade, então vamos encontrar onde ela está. O serviço de distribuição e tratamento de água também foi tema de debates. Os vereadores voltaram a cobrar esclarecimentos do secretário de manutenção da cidade sobre o assunto, que vem sendo discutido nas últimas reuniões da comissão. Acho que a gente ainda está aguardando encontrar uma agenda com ele para que a gente possa discutir a Sabesp, né, que faz parte ali do escopo de trabalho da secretaria dele. A gente gostaria de escutá-lo a respeito de alguns problemas que a gente tem tido no município na questão do descarte irregular de resíduos sólidos, dentre outros problemas aí ambientais. Mudamos de assunto para falar de um dado que preocupa. São José dos Campos registrou recorde histórico de mortes no trânsito em um único mês. Segundo dados do Infociga, 16 pessoas morreram em acidentes na cidade em agosto deste ano, o maior número desde o início da série histórica, que começou a ser registrada em 2015. Avenidas movimentadas, buzinas, pressa para se chegar no destino. Em meio a esse contexto que estão inseridos os casos recentes de acidentes fatais no trânsito em São José dos Campos. E essas colisões não se limitam às rodovias que cortam a cidade. Vias públicas também registraram mortes nos últimos meses, o que preocupa as autoridades. A gente conseguiu, observar que todas elas tinham um denominador comum, que era o fator humano. Infelizmente, alguém fez uma escolha incorreta e se colocou em risco e colocou os outros, Então, muita questão com velocidade, estar acima da velocidade impacta demais num acidente, Sem os equipamentos de segurança, então sem cinto de segurança ou sem capacete, travessia em local incorreto, Gera mais risco para quem está passando. O motorista também não tem essa visibilidade, às vezes fora da faixa de pedestre, acaba acontecendo um atropelamento. Então a gente verificou que sempre tinha algum comportamento humano envolvido nesses acidentes. Então a gente procura relembrar sempre essas regras, bater mesmo nessa tecla, para que a população se conscientize que só a mudança de comportamento vai conseguir diminuir esses índices. De acordo com dados do Infociga, a cidade de São José dos Campos registrou nos primeiros 9 meses de 2025, 57 mortes no trânsito. Um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram 51 óbitos nas pistas constatados de janeiro a setembro. Outro dado que chama a atenção é referente ao mês de agosto. Foram 16 óbitos no 8º mês de 2025. O maior número para o período em toda a série histórica. Para o Observatório do Trânsito, instituição sem fins lucrativos que desenvolve ações com foco na conscientização de trânsito, as ações educativas ainda são a principal ferramenta. A organização ainda ressalta: medidas precisam ser rotineiras e não apenas em meses específicos. Tem que ser um trabalho feito pelo próprio poder público, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Mobilidade Urbana. Ela precisa
apurar todos esses registros, essas ocorrências, pontos onde estão tendo as maiores ocorrências, mesmo que sem vítima fatal. Então, ele precisa fazer um trabalho de análise, de fato, detalhada dessa situação e tomar ações para que ela não venha a ocorrer, seja implantando um radar, uma lombada, fazendo uma alteração de sinalização, ou implantando ou fazendo ações educativas de blitz, enfim, ou as campanhas de sinal de gentileza para travessia de pedestres, dependendo do caso. Ainda com base nos dados do Infociga sobre as mortes em São José dos Campos, a Câmara Municipal também se movimentou para elaborar políticas públicas voltadas à segurança no trânsito. Recentemente, a Casa aprovou um projeto que reforça a necessidade de lombadas eletrônicas em áreas próximas a escolas. Já outro projeto, esse ainda em tramitação, sugere a instauração de um programa específico de educação no trânsito nas escolas do município. Na visão deste especialista, medidas que formulem de forma clara os perigos da imprudência no volante são as principais aliadas neste momento. Uma programação constante de educação viária. Educação para o pedestre, educação para o ciclista, educação para o condutor de veículo de 2 rodas, para o veículo de 4 rodas, isso de forma constante e integrada com todos os órgãos que fazem parte do trânsito. Segundo ponto, a fiscalização. A fiscalização ela precisa ser mais intensa. Qual que é a intensidade? Apenas fiscalização por etilômetro, fiscalizações pontuais? Não. Um conjunto, um circo de fiscalização para fim de que o condutor que tem aquela característica de desrespeitar as normas, ele entenda que a atitude irregular dele vai gerar uma punição. E essa punição vai haver um prejuízo na sua carteira de habilitação. Adriano ressalta ainda como o perfil comportamental do motorista se alterou neste período pós-pandemia. As pessoas se tornaram mais intensas na sua conduta irregular no trânsito. Os números estão aí demonstrando isso, né? Pessoas mais ansiosas, pessoas mais agressivas no trânsito, pessoas menos prudentes respeitando as regras básicas. Então, um melhor dimensionamento das políticas públicas voltadas para a cidadania talvez impactem de uma maneira mais assertiva e mais rápido essa mudança nesse comportamento pós-pandemia. E um dos motivos para o aumento de acidentes e mortes no trânsito é a combinação de álcool e direção, atitude que é considerada crime de trânsito. Desde a criação da Lei Seca, há 17 anos, mais de 3 milhões de infrações relacionadas a beber e dirigir foram aplicadas no Brasil. Os dados de junho de 2008 a maio de 2025 são da Secretaria Nacional de Trânsito. E aqui em São José dos Campos, ações educativas conscientizam motoristas sobre a segurança no trânsito e a prevenção de acidentes. E quem traz mais detalhes para a gente sobre essas ações é o repórter Paulo Ricardo. Olá, Júlia, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Exatamente, os números eles são preocupantes, né? A gente recebeu aqui os dados da Polícia Militar que informaram que de janeiro a setembro deste ano foram realizadas 20 operações de fiscalização de trânsito neste período, sendo que eles abordaram 2.194 veículos, 1.562 vezes eles utilizaram o bafômetro e dessas 236 geraram autuações de trânsito e 82 pessoas foram diretamente ligadas ao ato, né, de dirigir sob efeito de álcool. Números realmente preocupantes. E para conversar sobre este assunto, a gente vai trazer a Lívia Sete, que é coordenadora do Camob. Bom, Lívia, o que esses números representam, né? São preocupantes mesmo? Sim, é sempre preocupante, né? A gente quer que a população entenda que qualquer ingestão de bebida alcoólica pode interferir na performance dela no trânsito. Seja uma latinha ou seja um 10, vai fazer essa diferença, né? Então a gente tem intensificado essas blitz procurando o quê? Tirar de circulação quem possa se machucar ou machucar alguém, né? Então a gente tem feito com regularidade as blitz de lei seca, orientando sempre a população de nunca ingerir bebida alcoólica e dirigir.
Perfeito. E o que representa, né, esses números que geram autuações, números que geram diretamente ligados? Quais são as penalidades? Na verdade, a gente tem 3 situações que podem acontecer na Blitz, né? A pessoa recusar o bafômetro, e aí a penalidade é 3 mil de multa, 12 meses de suspensão da carta, e um condutor habilitado tem que vir retirar o veículo, ela não pode sair de lá dirigindo. Se ela soprar o bafômetro e der de 0,1 até 0,33, é essa mesma penalidade. Então, 3 mil de multa, 12 meses da suspensão da carta, e o condutor também tem que vir buscar o veículo, né? Se der acima de 0,33, é um crime de trânsito. Então, além dessas penalidades, a pessoa vai ser recolhida ao DP e aí cabe ao juiz, né, fazer essa orientação, qual vai ser a penalidade dela, se vai ser solto, se vai ter fiança. Aí cabe ao juiz, ela vai aguardar a audiência de custódia. Perfeito. E dentro desse contexto que você apontou envolvendo a lei seca, né, as pessoas precisam se conscientizar mais sobre o risco disso. Tem muita gente que, por exemplo, não quer fazer o teste do bafômetro. Por que isso acontece? Às vezes é a falta de informação, né? As pessoas sempre se emocionam quando são paradas numa blitz. Mesmo que a gente esteja tudo certo, às vezes fica nervoso, né? Então, se você não ingeriu bebida alcoólica, pode soprar sem problema, não vai acontecer nada, você vai ser liberado logo, né? E quem quiser beber e dirigir, hoje existe tantas formas da gente se prevenir. Tem Uber, né? Tem o próprio sistema coletivo de ônibus, o motorista da rodada, né? Não vale a pena correr esse risco. Perfeito. E a Prefeitura está realizando ações em conjunto com a Polícia Militar para reforçar também esse apoio às blitz, né? Para poder monitorar essas pessoas que acabam saindo, bebendo. Como que funciona? Exatamente, né? Hoje nos grandes eventos, por exemplo, a gente já mudou um pouco a estratégia, a gente já comunica que vai ter a blitz de lei seca tanto na entrada quanto na saída, para inibir, né, que as pessoas vão já façam o seu esquenta e vão, ou saiam de lá alcoolizadas também. Então, quando tem os grandes eventos, a gente já informa. As outras blitz são surpresa, vamos dizer assim, né, exatamente para as pessoas saberem que está acontecendo e também inibir esse ato. E quais são as outras ações, né, que são realizadas também pelo Educamob, para poder conscientizar a questão dos acidentes de trânsito, de prevenção? A gente realiza ações, né, regulares em todas as regiões da cidade, com todos os modais. Então, pedestre, ciclista, motorista, motociclista, né? E de lei seca, a gente também tem uma outra ação onde a gente vai no bar fazer essa conscientização com o pessoal. Leva o bafômetro de uma forma mais leve, né? Mas explicando quais são as penalidades, quais são os riscos, para que as pessoas se conscientizem não só pela multa, mas sim pela segurança. Perfeito. Educação no trânsito é onde começa a segurança realmente de todos. Exatamente. O comportamento humano faz toda a diferença no trânsito. Perfeito. Muito obrigado, Olivia, pelas explicações, pela entrevista também. Então é isso, pessoal. Se for sair, aproveitar alguma festa, peça um Uber, né? Hoje em dia tem várias formas de você curtir em segurança, então fica aí essa responsabilidade e conscientização de todos. Júlia, devolva aos estúdios. Um abraço. E o tempo mudou, né? Chegou a hora de saber como ficam as temperaturas aqui em São José. A tarde desta quarta-feira será chuvosa. A noite também será de chuva com muitas nuvens. Máxima é de 20 e a mínima de 16 graus. A quinta-feira será chuvosa durante todo o dia e noite. Máxima será de 20 com mínima de 15 graus. Nosso assunto agora é empreendedorismo. Toda quarta-feira, analistas do Sebrae trazem dicas para te ajudar a alcançar sucesso nos negócios. Olá, meu nome é Paulo Cereda, sou gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos e hoje nós vamos falar sobre resiliência, o que diferencia o empreendedor resiliente daqueles que desistem facilmente. Primeiro, o conceito de resiliência. Resiliência é teimosia inteligente. Eu tento, eu erro e se eu errei eu aprendo, isso rapidamente. Mudo a estratégia e continuo tentando ou realizo. E diz que quem tenta só não realiza. Essa é a grande diferença. O empreendedor, ele muda a sua estratégia conforme ele vai aprendendo com os resultados adversos que ele obtém. Porque fazer a mesma coisa do mesmo jeito o tempo todo e querer resultado diferente, no mínimo é loucura. E olha, o Pátio de São José dos Campos oferece diversas vagas de emprego nesta quarta-feira. Confira as oportunidades disponíveis na nossa agenda de serviço.
O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, analista de marketing, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de recepção, chapista de lanchonete, churrasqueiro, comprador, conferente de logística, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro geral, desenhista industrial gráfico, duteiro, educador social de rua, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de expedição, faxineiro, garçom, instalador, reparador de linhas telefônicas, jardineiro, lavador de automóveis, mecânico de auto em geral, mecânico de empilhadeira, mecânico de refrigeração e climatização, montador soldador, operador de empilhadeira, operador de extrusora de borracha e plástico, operador de máquina de arame, operador de máquina de envasar líquidos, operador de processo de produção, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, padeiro, pedreiro, pedreiro de acabamento, recepcionista, serralheiro de metal, supervisor das artes gráficas, vendedor interno, vendedor porta a porta e zelador. E ainda vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de creche, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de expedição, auxiliar de manutenção predial, operador de máquinas fixas e operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E uma lei recém-sancionada pelo governo federal instituiu o ECA Digital, Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A nova legislação visa proteger os menores de idade no ambiente digital, uma resposta ao combate à adultização infantil. A Ravena tem só 3 anos. Adora brincar com os ursinhos. Na presença da nossa equipe, ela mostrou toda orgulhosa a coleção de livros. Todo dia tem o momento da leitura com a mamãe. A Eduarda conta que o uso de telas passou a ser mais restrito em casa, principalmente depois de perceber a filha assistindo vídeos inadequados para a idade dela. No momento em que ela estava assistindo um desenho, normalmente quando ela assistia, e a gente ouviu uma música diferente. E quando a gente foi analisar o vídeo, era um vídeo que tinha cenas impróprias, porém tinha conteúdos infantis para atrair a atenção da criança. Na busca para impedir que este tipo de conteúdo seja exibido para menores, a Lei 15.211 de 2025, sancionada em setembro pelo governo federal, instituiu o ECA Digital, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, estabelecendo novas regras que visam proteger os menores de 18 anos no ambiente online. O ECA Digital é também uma resposta ao combate à adultização infantil, assunto que ganhou repercussão nacional, sobretudo após o vídeo do influenciador Felca. A nova lei determina obrigações às empresas de plataformas digitais e traz inovações tanto para o uso das plataformas como para a conduta dos pais irresponsáveis. Entre as inovações do ECA Digital, a inclusão de mecanismos de verificação de idade nas plataformas, a vinculação das contas de menores com a dos pais ou responsáveis, multas de 10% do faturamento da empresa, podendo chegar até a 50 milhões de reais por infração, entre outras sanções administrativas, como a suspensão das atividades. E a obrigatoriedade de remoção de conteúdos impróprios ou ilegais sem a necessidade de ordem judicial. A lei entra em vigor em março de 2026 e ainda depende de regulamentação complementar. Específica. É uma questão que se precisa ficar muito atento, o cidadão e os pais precisam ficar atentos, é para a efetividade da lei. O poder público, ele legisla muito, mas ele tem dificuldade em se estruturar para pôr em execução. Então, por exemplo, o órgão responsável por fiscalizar o Estatuto da Criança e Adolescente Digital é a ANPD, que já fiscaliza questões de LGPD. Então, ela tem agora mais essa responsabilidade. Se não houver
uma estrutura, orçamento para que ela cumpra o seu dever, a lei periga cair como uma letra morta, só uma carta às plataformas. Na Câmara de São José, o tema da proteção das crianças e adolescentes é pauta de leis aprovadas. Uma delas proibiu o uso de recursos públicos em eventos que promovam, de forma direta ou indireta, a sexualização de crianças e adolescentes. Outra lei instituiu a criação do Plano Municipal para a Infância e Adolescência. O Legislativo ainda possui a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil, que defende a importância do ECA digital. Precisa fazer com que o assunto chegue à população, né? Não dá para ser só em um determinado momento ou só quando estoura alguma coisa, né? Tá no assunto. Não, tem que estar lembrando e relembrando que é um assunto importante, a proteção das nossas crianças e adolescentes e ainda mais nesse ambiente digital que é tão fácil acesso e estava sem regras. Então, você levar esse assunto, e é interessante porque a partir da frente parlamentar, fazendo esse trabalho, os próprios vereadores, eu, por exemplo, consigo levar esse assunto em outras reuniões. Não necessariamente da frente, mas em outras reuniões que a gente faz, a gente leva também esse assunto devido à importância. E muitas vezes o munícipe não conhece, então é aproximar, é fazer com que o munícipe conheça essa lei. Menores vítimas de erotização na internet sofrem traumas com consequências emocionais ao longo da vida. Além disso, o excesso de exposição às telas durante a infância pode gerar doenças e impactar diretamente no desenvolvimento intelectual e físico da criança e do adolescente. Esta psicóloga explica que o uso adequado das tecnologias precisa começar em casa. A gente precisa lembrar que o ambiente da criança é o que vai influenciar os comportamentos dela, né? E o principal exemplo são dos pais, né? Se os pais não fazem o uso adequado dos celulares, dos tablets, enfim, das telas, a criança também vai aprender que não existe tempo para usar, não existe forma correta de usar. De preferência, não expor a criança. E sempre que estiver com a criança, evitar o uso das telas, né? Então, conseguir conviver, ter um tempo de qualidade com a criança, né? Estar presente, né? Conversar, brincar, levar, né? Ter atividades offline, né? Levar a criança a brincar para parque, cinema, enfim. Na casa da Eduarda, foi preciso adotar alguns hábitos com a Ravena. No horário das refeições, por exemplo, os celulares não vão para a mesa. Além disso, todas as plataformas que a filha tem acesso no celular têm conteúdos controlados pelos pais. Hoje ela tem, né, o cronograma de escola dela, então ela passa a parte da manhã na escola, onde ela tem contato com a aprendizagem. E quando ela fica a parte da tarde em casa, ela tem alguns conteúdos extracurriculares. Então, ela tem as aulas de natação, ela tem as aulas de equitação e também a parte de brincadeiras, né? Então, todas as brincadeiras que a gente abrange para ela são brincadeiras que prendem. Então, brincadeiras pedagógicas para que ela consiga ter um estímulo tanto na brincadeira. E quando ela tem acesso a telas, são telas que ela consegue aprender de alguma forma. Conteúdos infantis também, né? Desenhos que nós olhamos antes de apresentar para ela. Uma importante ferramenta de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes na internet. Cuidar das nossas crianças é um dever de toda a sociedade, poder público, empresas de tecnologia e dos responsáveis. E assim, encerramos o Boletim Legislativo dessa quarta-feira. Obrigada pela sua audiência. No nosso canal do YouTube, que aparece aí na tela, você fica por dentro de toda a nossa programação. Amanhã estou de volta aqui. Até lá!